Entregamos a Ti, Deus, esta palavra, pedindo, ó Pai, ao Senhor, que o Senhor possa, ó Pai, nos abençoar, trazer, ó Pai, da Tua revelação ao coração do Teu filho, ó Pai, da Tua filha, trazendo, ó Pai, entendimento, ó Pai, espiritual, que o Senhor, ó Pai, esteja, ó Pai, aqui conosco, também em cada casa, em cada lar, visita, fala, que o Espírito do Senhor, que nos ensina acerca de todas as coisas, possa, Pai, clarear a nossa mente, ó Pai, trazer paz, alegria e a presença do Espírito Santo de Deus, ó Pai. É o que nós oramos a Ti, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Se concorda, diga amém e amém. Glória a Deus. Amados, o contexto da palavra do Senhor nos diz que Salomão, ele herda o trono, depois que seu pai, o rei Davi, ele intenta no seu coração em construir uma casa ao Senhor. Os irmãos conhecem o texto bíblico, a passagem, em que a Bíblia nos diz que quando o rei Davi ele tenta construir uma casa ao Senhor, Deus diz assim para Davi: olha, você não vai construir uma casa para mim, amém, porque as suas mãos estavam cheias de sangue, porque Davi ele era um guerreiro. Davi, ele é aquele que comandava os exércitos, e a Bíblia diz então que o Senhor diz para Davi que ele não haveria de construir, mas Salomão haveria de construir uma casa ao Senhor. Seu filho Salomão haveria de construir uma casa ao Senhor. E a Bíblia diz então que mesmo sem Deus mandar, mesmo sem Deus ordenar, Davi ele tenta construir uma casa. E Deus então diz para Davi: olha, eu não mandei que você construísse uma casa, mas já que o seu coração intentou construir uma casa para mim, olha, você não vai construir, mas vai ser o seu filho, mas eu é que vou te dar uma casa. Nosso Deus é um Deus lindo, nosso Deus é um Deus maravilhoso, nosso Deus é um Deus que nunca fica atrás. Quando o nosso coração está voltado para Deus, para ofertar ao Senhor, para sacrificar na casa do Senhor, Deus, ele estende as suas mãos e diz assim para Davi: olha, eu vou te dar casa, eu vou te dar uma descendência que se assente sobre o trono, eu vou abençoar não somente você, mas também toda a sua descendência. Nós vemos então aqui que Salomão, ele herda um trono, e Salomão, ele tem uma grande incumbência como jovem, de estabelecer uma casa ao Senhor, estabelecer um lugar de adoração a Deus, depois de centenas de anos, aonde o povo não tinha um lugar para se congregar, para estar adorando a Deus, mas pelo contrário, a arca do Senhor estava no tabernáculo. E a Bíblia diz então que o rei Salomão ele constrói uma grande casa ao Senhor, uma casa linda, uma casa suntuosa ao nosso Deus. E assim a palavra de Deus, ela se cumpre na vida de Davi e também na vida de Salomão. Há então a inauguração do templo, onde é feita uma grande festa, uma grande adoração, uma grande celebração ao Senhor, um grande louvor. Salomão prepara para o Senhor um grande sacrifício a Deus. E a Bíblia nos diz, meu amado, que quando o povo estava adorando, os sacerdotes adorando, o povo de Deus engrandecendo a Deus por essa grande maravilha, pelo templo do Senhor que estava sendo inaugurado, Salomão, ele sacrifica a Deus numa quantidade inimaginável de animais, de sacrifício a Deus, de louvor a Deus. E a Bíblia diz então, amado, que o povo começa a adorar, começa a glorificar o nome do Senhor, e a glória de Deus enche o templo. Deus, ele manifesta o seu poder, a sua glória manifesta, a sua unção é derramada sobre o templo, e o povo então adora, se prostra perante o Senhor e glorifica o nome de Deus. Salomão ele faz uma grande oração a Deus, pedindo a Deus que os olhos do Senhor estivessem atentos sobre aquela casa, sobre as orações que fossem feitas sobre aquele lugar. E a Bíblia diz então que Deus, ele aparece a Salomão à noite, e Deus então começa a falar com Salomão, a ministrar sobre a vida de Salomão, a trazer uma palavra ao seu filho, dizendo a ele que Deus estava aceitando
o seu sacrifício, aceitando a sua adoração, aceitando o seu louvor. A Bíblia então nos diz, no verso de número 13, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo. É o que diz a palavra do Senhor. Só que antes de entrar propriamente neste texto, nós queremos trazer alguns princípios espirituais para que você entenda o que a palavra de Deus diz, para que você entenda os dias que nós estamos passando, os dias que nós estamos vivendo em nossa sociedade, amém, no mundo como um todo, e agora mais fortemente também em nossa nação, para que o seu coração possa ser tranquilizado, para que você possa entender e abrir os seus olhos espirituais, para que possamos entender, meu amado, o mover de Deus, a mão de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus está permitindo, e qual é o papel da igreja, o que nós devemos fazer neste momento de tanta expectativa, para alguns momentos de desespero, momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de depressão, mas para nós, meu amado, nós vamos analisar conforme a palavra de Deus e entender, meu amado, o que a palavra de Deus ela nos diz, o que seria possível acontecer, e o que Deus espera de nós como igreja do Senhor, nós possamos agir como instrumentos de Deus sobre a face da terra e possamos, meu amado, ter um papel ativo neste mundo para a bênção da igreja do Senhor, para a bênção da nossa nação, em nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia nos fala, através da palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 5, verso 45, Jesus ele nos ensina que Deus ele faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e a chuva também sobre os bons e os maus. A Bíblia nos diz, meu amado, que Deus, quando ele age num país, numa determinada região, numa determinada situação, meu amados, Deus ele compartilha conosco as suas bênçãos, mas também quando vem o juízo do Senhor, meu amado, o juízo de Deus também sobrevém sobre toda uma terra, sobre toda uma nação. Alguns exemplos bíblicos. Você conhece a história de Noé, que a Bíblia diz, meu amado, que Noé ele recebe a direção de Deus para construir uma arca, porque o povo estava pecando continuamente contra o Senhor. A maldade deste povo estava subindo perante o Senhor. E a Bíblia diz então, meu amado, que por conta disso, Deus havia de enviar o dilúvio. E este dilúvio, meu amado, haveria de submergir toda a terra. Mas Deus então, ele dá uma palavra para Noé. E a Bíblia diz então que pela fidelidade de Noé é salvo não somente Noé, mas também toda a sua casa, toda a sua família é salva pela fidelidade de Noé. Nós vemos também, quando a Bíblia fala sobre Raabe, quando os muros de Jericó haveriam de ser derrubados, quando o povo de Deus haveria de conquistar aquela terra, a Bíblia diz então que Deus ele preserva Raabe por causa da sua fidelidade em esconder o povo de Deus. E a Bíblia diz então que, meus amados, Deus ele promete que haveria de salvar não somente Raabe, mas também toda a sua casa. A Bíblia também fala sobre Ló, que quando Deus estava a ponto de submergir Sodoma e Gomorra, por causa do pecado sexual, pecado de homossexualismo, se nós lermos o texto é muito claro, e a Bíblia diz que Deus haveria de mandar fogo e enxofre para consumir toda aquela terra. Mas a Bíblia diz que Deus ele se lembra da oração de Abraão, que Deus ele olha para Ló justo, que o seu coração temente a Deus sofria, era atormentado naquela terra. Deus então ele livra não somente Ló, mas Deus ele livra também a sua casa, a sua família. Pela palavra do Senhor nós vemos que pela atitude de uma pessoa, as pessoas que estavam à sua volta também eram abençoadas. As pessoas que estavam à sua volta
também eram preservadas e guardadas pelo Senhor. E a Bíblia diz então, amado, que Deus, Ele é Deus, que a sua bênção, ela repousa sobre aqueles que estão à sua volta, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre aquilo que você tem apresentado diante do Senhor, amado, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Amém? Imaginamos então, amados, que se Deus, porventura, dissesse assim para Ló, ou dissesse assim para Noé: Noé, olha, você vai entrar na arca, mas a sua família não vai entrar, porque a Bíblia, ela diz que a fidelidade, ela era de Noé. Amém? E se Deus deixasse de fora, de repente, a família de Ló, deixasse a família de Ló totalmente lá, naquela cidade, em Sodoma e Gomorra, o que haveria de acontecer? Será que Deus haveria de ser injusto? Não, porque a Bíblia diz, meu amado, que Deus, Ele é justo juiz. Se Deus até mesmo deixasse, meu amado, as pessoas perecessem, porque a Bíblia diz, meu amado, pela sua palavra, que todos nós carecemos da glória de Deus, todos nós pecamos, todos nós falhamos, todos nós perecíamos o inferno, ou merecíamos castigo de Deus, a ira de Deus sobre as nossas vidas, porque não há um justo sequer sobre a face da terra. Se Deus deixasse todos perecer, mesmo assim Deus, Ele não seria injusto. Mas, meu amado, a Bíblia diz que Deus, Ele é Deus misericordioso, longânimo, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. Nós também podemos ver que a bênção de Deus estava repousando sobre a vida de Noé, de Raabe e de Ló. Meu amado, essa bênção se estendeu para os seus familiares. Da mesma forma, também nós vemos na palavra do Senhor que os atos ruins que as pessoas cometem, que os governantes cometem, também, mano, tem reflexo em toda a sociedade, tem reflexo na vida das pessoas, de repente sobre a vida dos inocentes, aqueles que estão à volta dessas pessoas também sofrem. É nítido e muito claro na palavra do Senhor que quando o povo de Israel, ele tinha um rei mau, e Deus enviava, meus amados, a sua ira, Deus enviava a sua justiça, todo o povo padecia, todo o povo sofria, todo o povo passava por dificuldades. E quando sobre o povo de Israel havia um rei bom, quando sobre o povo de Israel havia um rei, meu amado, que agradava aos olhos do Senhor, então todo o povo, ele era abençoado, todo o povo, ele era lembrado pelo Senhor. Então nós vemos, meu amado, pela palavra do Senhor, que muitas vezes Deus, ele enviava sim fome, Deus ele enviava a peste, Deus ele cerrava os céus, Deus ele enviava uma série de coisas para, como juízo contra o povo que havia se desviado contra o Senhor, e para que o povo se voltasse para Deus, para que o povo se convertesse a Deus de todo o seu coração. Meu amado, nós vivemos nos últimos dias, nós estamos vivendo dias maus, nós temos enxergado e analisado, meu amado, tanta injustiça que se comete neste mundo, tanta maldade, tantas coisas que as pessoas fazem, os nossos governantes, meu amado, as nossas autoridades, e aí, meu amado, executivo, legislativo, judiciário, aqueles que estão sobre a nossa vida, muitas vezes aprovando leis contrárias à palavra de Deus, aprovando leis, meu amado, que entendam até mesmo perseguição contra a igreja do Senhor, contra os bons costumes, contra aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Nós vivemos numa sociedade de conceitos invertidos, aonde o bom se torna mal, e aonde o mal se torna em coisa boa. As pessoas perderam completamente o respeito, as pessoas perderam completamente a moral, as pessoas não coram, não ficam mais vermelhas de vergonha, mas as pessoas pecam contra Deus, as pessoas têm orgulho do seu pecado, as pessoas fazem aquilo que é mal, as pessoas, meu amado, olha, abrem a sua boca arrogantemente contra Deus, as pessoas, meu amado, buscam não somente a riqueza, mas também a fama, a glória,
as pessoas passam por cima umas das outras, as pessoas não se importam mais com as outras pessoas, mas pelo contrário, nós nos importamos muitas vezes mais com os animais, mais com as plantas, mais com o meio ambiente, mais com a natureza, do que até mesmo com o ser humano, que é a nossa imagem, a nossa semelhança, que é o nosso semelhante, aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que sofrem como nós. Então, muitas vezes a nossa maldade, ela muitas vezes também tem subido até a presença de Deus. Assim como nos tempos bíblicos, os maus governantes, as autoridades que faziam aquilo que era contrário à vontade de Deus, trouxeram juízo sobre o povo de Deus. Assim também, nos dias de hoje, nós temos experimentado muitas vezes a maldade, nós temos colhido as consequências daquilo que as pessoas têm feito contrariamente à palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz, acompanhe comigo, novamente no verso número 13, a Bíblia diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva. Amém? É o que diz a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele poderia, é uma possibilidade que Deus ele coloca para Salomão. Salomão havia construído um templo de adoração ao Senhor, de louvor ao Senhor. E Deus então lhe diz: olha, se eu cerrar os céus, pela luz da palavra do Senhor, nós vemos também que quando Deus ele cerra os céus, por exemplo, quando Elias ele ora, quando Elias ele chega para o rei Acabe, ele cerra os céus pela fé, aonde não há mais chuva, aonde não há mais orvalho, aonde não há mais nada que possa regar a terra, aonde há seca, aonde há fome, aonde os animais morrem, aonde não há mais semeadura e nem colheita, vem, meu amado, uma grande crise, vem uma grande dificuldade sobre todo o povo de Israel. E por que aconteceu isso? Por causa do pecado do povo, por causa que o povo de Deus havia transgredido contra o Senhor, porque sobre o trono havia um rei mau, havia uma rainha má, que estava fazendo o povo transgredir contra Deus. E a Bíblia nos diz então, amado, que os céus, eles são cerrados, e o povo então passa por uma grande dificuldade econômica, financeira, dificuldade para comer, dificuldade para se alimentar, dificuldade para beber, porque, meu amado, a chuva estava, meu amado, cerrada, não havia mais chuva, estava seca a terra, então os rios começavam então também a se secar, e uma grande dificuldade veio sobre o povo de Israel. É isso o que diz a palavra do Senhor. Deus ele também continua no verso número 13 ainda na parte B, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Amém? Os gafanhotos não são animais, são insetos que consomem a terra, que destroem, amado, toda uma plantação. Os gafanhotos, quando eles vêm numa grande nuvem, amado, eles vêm acima de 1 bilhão de gafanhotos, são muitos gafanhotos, é uma nuvem de gafanhotos que vai consumindo a terra, que vai destruindo a plantação, que vai, amado, consumindo toda a colheita, todo o trabalho que é feito. Os gafanhotos eles vão destruindo, eles, meu amado, chegam até centenas de quilômetros, eles vão destruindo a plantação e são insaciáveis. E Deus ele diz então que quando o povo pecasse, se o povo pecasse, Deus ele também poderia enviar os seus gafanhotos para consumir a terra, para destruir toda a terra, toda a plantação, todo o trabalho que foi feito. Os gafanhotos eles poderiam consumir e destruir completamente uma terra como juízo de Deus sobre a terra. Verso 13 ainda, no seu final, a Bíblia diz ainda: ou se enviar a peste entre o meu povo, se enviar
a peste entre o meu povo. Igreja do Senhor, estamos falando aqui sobre o povo de Israel, sobre o templo que estava sendo construído para a glória de Deus. E Deus então ele diz: olha, se o meu povo se desviar, se o meu povo se afastar dos meus caminhos, se o meu povo pecar contra mim, amém? No contexto daquela mensagem era específico para o povo de Israel, mas também nós podemos trazer essa palavra também para os dias de hoje. E Deus ele fala aqui sobre peste, Deus ele fala sobre pestilência, trazendo aqui no original, tanto o hebraico quanto o grego, nós podemos ver alguns sinônimos. E Deus ele fala sobre ferida, Deus ele fala sobre destruição, Deus ele fala sobre castigo, Deus ele fala sobre massacre, golpe fatal, Deus ele fala sobre açoite, sobre epidemia, sobre aflição que estaria sendo direcionada para o povo que pecasse contra Deus, para o povo que se levantasse contra Deus, fazendo coisas terríveis contra o Senhor. Amados, podemos olhar para alguns dias atrás, quando o povo pulava, dançava, sambava, desfilava, meu amado, enchia a cara, usava drogas, se prostituía, se alegrava, fazia tantas coisas sem levar em consideração a lei de Deus, sem levar em consideração o temor da palavra de Deus, sem levar em consideração aquilo que Deus ele nos ensina, aquilo que Deus ele fala na sua palavra, meu amado, usando os seus corpos, fazendo o que bem entendem, sem mesmo se importar para com o Senhor, pecando, meu amado, casando e se dando em casamento, como diz a palavra do Senhor, se deitando uns com os outros. E a Bíblia então nos diz que Deus, ele fala na sua palavra que ele haveria de enviar juízo. Passados alguns dias, este mesmo povo está dentro de casa, trancado, aflito, ansioso, desesperado, mas não sabendo o que fazer, não sabendo o que vai acontecer, não sabendo o dia de amanhã. E a mensagem do Senhor ela é clara, que quando se Deus enviasse uma praga, Deus enviasse uma peste, Deus enviasse uma situação que foge ao nosso controle, porque meu dinheiro não resolve, fama não resolve, mas saúde que nós temos, a nossa força não resolve, mas o que resolve é somente uma coisa, somente o poder de Deus, somente a mão de Deus, somente o favor de Deus sobre nós. Então Deus ele fala sobre cerrar os céus, Deus ele fala sobre a nuvem de gafanhotos, e Deus ele fala também na sua palavra sobre peste. E Deus ele fala o seguinte: olha, se essas coisas vierem sobre o meu povo, nós estamos incluídos, igreja do Senhor. Nós estamos no meio de uma sociedade que está corrompida. Nós estamos nos últimos dias em que, meu amado, os acontecimentos cada vez mais eles piorarão. A situação, amado, virá situações desagradáveis uma atrás da outra. E a Bíblia diz então que nós precisamos estar ligados com o Senhor, precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque quando as catástrofes vierem, a Bíblia diz então, no verso de número 14, a resposta do Senhor para a solução dos nossos problemas. Deus ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Deus ele diz então, olha, se o meu povo, amém? Deus ele chama a mim, Deus ele chama você, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus que está aí na sua casa, servo do Senhor. Não, Deus ele nos chama, Deus ele nos convoca, Deus ele dá instruções na sua palavra a nosso respeito. Ele diz que se o meu povo, não vai ser o seu amigo do trabalho, não vai ser o seu vizinho, que de repente não crê em Deus, não conhece a Deus, não tem uma fé viva e prática no Senhor, e nem mesmo são intitulados como povo de Deus. Você que é lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo, você que é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você que é sacerdócio
real, você que é santificado pelo Senhor, esta palavra é para você. Você tem um papel ativo no meio desta crise, no meio desta peste, no meio desta pandemia, no meio dessa situação caótica que nós estamos vivendo. Você tem um papel e Deus ele te chama, ele diz o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome, você que é cristão, você que é servo do Senhor, você que carrega sobre a sua vida o nome de Jesus Cristo, você que carrega sobre os ombros essa grande responsabilidade de ser chamado pelo nome do Senhor, esta palavra é para mim e esta palavra é para você. A Bíblia então diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, amém? A primeira atitude que nós temos que fazer, meu amado, é nos humilhar perante o Senhor, é nos prostrarmos perante o Senhor, é, meu amado, dobrarmos o nosso joelho, colocarmos a nossa boca no pó, e clamarmos a Deus e nos humilharmos perante o Senhor. E de repente você diga, ou você pense aí na sua casa: mas pastor, eu não fiz nada de errado. Pastor, eu tenho lutado para viver uma vida santa, uma vida coerente com o Evangelho, uma vida conforme a vontade do Senhor. Eu tenho me esforçado, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sou ofertante, dizimista na casa do Senhor, eu sou uma pessoa que vive o cristianismo, que prega a palavra do Senhor, que trabalha na obra do Senhor. Senhor, olha, eu vou me humilhar, por quê? Por que eu preciso me humilhar? Por que eu preciso de uma postura de humilhação? Meu amado, leia na sua casa Neemias, capítulo 1. Neemias, meu amado, ele nos ensina a nós nos identificarmos com os problemas das outras pessoas. Neemias, ele nos ensina a nos identificarmos, a fazermos parte da solução e a sofrermos junto com as pessoas que têm sofrido este problema. Você pode, meu amado, e deve recitar na sua casa o Salmo de número 91 e dizer e orar a Deus, falar: Senhor, praga nenhuma chegará à minha tenda. Deus, olha, eu não vou recuar, mesmo que eu esteja no vale da sombra da morte. Olha, Deus, mesmo que venha a mortandade que assola ao meio-dia, mesmo que venha, olha, a praga, a epidemia, mesmo que venha as doenças, que vêm sobre as nossas vidas à noite, de dia, não importa. Mas, Senhor, olha, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarda o meu lar, me sustenta com a sua fidelidade, me sustenta com o teu poder. Amém, meu amado? Você deve e pode, eu incentivo que você assim o faça. Mas a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos nos identificar, nós devemos ter compaixão para com as pessoas que estão no leito do hospital. Nós devemos ter compaixão para com as pessoas que estão entubadas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão com sintomas, as pessoas que de repente não aconteceu nada com elas, mas estão tristes, desesperadas, angustiadas no seu coração, estão oprimidas, estão desesperadas, estão passando por um momento de depressão, sem saber o que será o dia de amanhã. Mas nós que temos Deus, nós que temos o Senhor, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos prostrar perante o Senhor e clamar a Deus pela sua misericórdia, clamar a Deus pela sua ajuda, clamar a Deus pela sua intervenção, clamar a Deus pelo seu poder e pedir ao Senhor: Deus, tem misericórdia de nós, Deus, ajuda-nos, Deus, socorre-nos, ó Pai, Deus, tem misericórdia, ó Pai, da minha vida, preciso, ó Pai, do teu poder, e tenha, Deus, também misericórdia daqueles que sofrem, daqueles que gemem, daqueles que estão passando por situações desesperadoras. Amém? O povo de Deus tem que se humilhar. O povo de Deus tem que confessar, se não os nossos pecados, como igreja do Senhor, porque nós, como igreja, também precisamos nos arrepender e
precisamos avaliar as nossas vidas, mas nós também precisamos confessar o pecado dos outros, amém? A Bíblia nos ensina que nós devemos confessar o pecado dos outros, de nós colocarmos a nossa boca no pó e falarmos: Deus, tem misericórdia do pecado que o teu povo tem, ó Deus, cometido, daqueles que também não são teu povo tem cometido, daqueles que têm, Deus, pecado contra Deus, daqueles que têm vivido a sua vida com arrogância contra Deus, aqueles que têm vivido a sua vida como se não existisse Deus, aqueles, ó Pai, que têm feito coisas terríveis, que abrem a sua boca com orgulho, com vaidade, com soberba no seu coração. Somos nós, a igreja do Senhor, que precisamos nos humilhar na presença de Deus e clamarmos a Deus e nos humilharmos perante o Senhor, para que Deus, então, continuando o texto, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, amém? Nós devemos nos humilhar, devemos ter nosso coração quebrantado e contrito, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. É Deus quem exalta, é Deus quem abate, é Deus, meu amado, que sara, é Deus quem cura, é Deus, meu amado, quem fere. Tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Deus, ele permite certas coisas. Às vezes a pessoa fala: não, mas é o diabo. Quando nada acontece sem a permissão de Deus. E nada o diabo vai fazer sem a permissão de Deus, sem que Deus o saiba, sem que Deus permita. Então, nós vamos diretamente na fonte, nós vamos nos humilhar e nós vamos orar a Deus. Aproveite que você está na sua casa e ore a Deus. Ore sozinho, ore no seu quarto, ore com a sua família, ore com a sua esposa, ore com seus filhos, ore com seu pai, ore com a sua mãe, ore pela internet com seu irmão, ore, aproveita que você está em casa, recluso, e levanta um clamor a Deus, levanta uma oração a Deus, ora, e gaste tempo em oração, e clama e pede, porque as pessoas, meu amado, gastam tempo, meu amado, muitas vezes assistindo um filme, ok, assistindo, meu amado, olha, jogando videogame, ok, fazendo muitas coisas, estando em comunhão com a família, ok. Mas, meu amado, nós, como servos do Senhor, nós devemos investir tempo em oração, clamando a Deus, pedindo a Deus, chorando aos pés do Senhor. Então, ora, igreja do Senhor, ora e pede a Deus, ora e busca a Deus, ora com toda a sua força, com todo o seu coração, entrega a sua oração diante do Senhor, pedindo a Deus a sua intervenção, pedindo a Deus a misericórdia, porque muito pode pelos seus efeitos a oração do justo. Continuando, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, amém? A Bíblia fala que nós devemos buscar ao Senhor. Busca a Deus, igreja. Busca a Deus neste momento. Busca a Deus, tenha experiências com o Senhor. Peça a Deus para que Deus abra os seus olhos. Peça a Deus que Deus renove a sua vida. Peça a Deus que Deus renove a sua fé. Peça a Deus, irmão, que Deus ele te visite no seu quarto coração, na vida onde você se encontra. Amado, clama a Deus, pede a Deus, chora aos pés do Senhor. Busque a Deus de todo o seu coração. E a Bíblia diz ainda: se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha, orar, se humilhar, orar. E a Bíblia diz ainda que o povo do Senhor deve buscar ao Senhor e também se converter dos seus maus caminhos. Amém? É tempo de reflexão, é tempo de cura, é tempo de libertação, é tempo de nós fazermos uma análise das nossas vidas quando a morte, quando a doença, quando o receio, a dúvida, ela bate na porta da nossa casa, bate na porta das nossas vidas. A televisão não fala em outra coisa, e nós muitas vezes vamos ficando angustiados, ansiosos, preocupados. E, meu amado, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de se consertar com o Senhor. Se Deus te chamar hoje, para onde você irá? Se Deus, meu amado, convocar você hoje, você vai para o céu
ou não. Você vai para a presença de Deus ou não. Deus, ele chama o seu povo, Deus, ele chama a sua igreja para que se converta dos seus maus caminhos. Também possamos orar a Deus e clamar a Deus que este tempo de dificuldade seja um tempo de conversões, seja um tempo onde o exército de pessoas que estão desviadas, elas possam se voltar para o Senhor, possam se arrepender diante do Senhor, possam voltar para a casa de Deus, porque esta é a intenção divina. Não adianta nós vivermos a nossa vida com saúde, com dinheiro, com força, trabalhando, estudando, fazendo tudo que a nossa carne quer, fazendo tudo que o pecado exige, tudo que Satanás deseja para nós. Nós vamos levando a nossa vida da forma como nós bem entendemos, e quando nós morremos, nós perecemos eternamente. Mas quando o Senhor, ele envia a peste, quando Deus, ele permite que venham os gafanhotos, quando Deus, ele cerra os céus, amado, aí nós paramos e entendemos que a nossa vida, ela é como neblina, que a nossa vida é curta, que a nossa vida é frágil. Um vírus microscópico, ele pode destruir as nossas vidas. Nós somos muito fracos, nós somos muito frágeis, e o Senhor, então, ele nos chama para que nós possamos fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, possamos nos humilhar e clamar ao Senhor e pedir a Deus pela sua intervenção, possamos nos consertar com Deus. Então ore a Deus, fala: Deus, que este tempo seja um tempo de conversão, que este tempo o Espírito do Senhor possa entrar nas casas, o Espírito Santo de Deus possa ir tocando nas vidas, trazendo conversão, trazendo arrependimento, trazendo cura, trazendo as pessoas para mais perto do Senhor, porque é isso o que Deus quer, e é isso que no final das contas importa nas nossas vidas. Então Deus, ele promete, então, através da sua palavra, continuando o verso de número 14, e se converter dos seus maus caminhos. Então, somente depois disso, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus, ele ouvirá dos céus. Então, Deus, ele perdoará os nossos pecados e os pecados das outras pessoas, e os pecados da nossa cidade, e os pecados da nossa nação, e os pecados, amado, que estão acontecendo ao redor do mundo. Então Deus, ele vai perdoar pecados, e Deus, então, ele vai sarar a nossa terra. Deus, então, ele vai sarar a nossa terra, vai nos livrar da peste, vai nos livrar do mal, vai nos livrar da situação e das consequências do pecado. Na simbologia bíblica, no texto da palavra de Deus, não somente neste, mas também em outros textos, peste significa peste, epidemia, praga, significa juízo de Deus, significa ira de Deus, significa a ação de Deus contra o povo. Para quê, pastor? Porque Deus, ele se agrada que as pessoas morram? Deus, ele se agrada que as pessoas sofram? Não, não, amados. Deus, ele está executando a justiça, a sua ira. Deus, ele está executando, trazendo a resposta para os pecados das pessoas, para que o povo se converta, para que o povo dê meia volta, para que o povo se aproxime de Deus em humilhação, em oração, em busca, em arrependimento, para que Deus, ele possa atender a nossa oração e mudar a nossa sorte em Cristo Jesus. Amém? Espero que Deus possa continuar a falar no teu coração através dessa mensagem. Eu gostaria de pedir a você, que você aí na sua casa, você possa fechar os teus olhos, botar a mão no seu coração. Nós vamos orar a Deus neste momento.
nós vamos entregar a Deus a nossa oração, nosso pedido ao Senhor. Então, eu convido você a fazer uma reflexão sobre a tua vida. Amém? Vamos orar a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nesta manhã, Deus, aqui na tua casa, e os teus filhos, ó Pai, nos seus lares, nós, ó Pai, nos unimos em adoração e louvor a Deus. Nós entregamos a Deus o nosso louvor, entregamos a Deus as nossas orações, entregamos a Ti também, Deus, esta palavra, que é a Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe, Deus, o Teu povo, abençoe a Tua igreja, Deus, olha para nós, resplandeça, Pai, o Teu rosto, ó Pai, sobre nós. Meu Pai, que o Teu povo, ó Pai, possa entender o direcionamento do Senhor para as nossas vidas. Que o Teu povo, ó Pai, não venha se desesperar, que o Teu povo não venha perder a fé nem a paz, mas que nós possamos entender, ó Pai, o mover de Deus sobre toda a terra. Que possamos, ó Pai, nos voltar para Deus, que possamos nos humilhar perante o Senhor, que possamos, ó Pai, buscar a Tua face, que possamos, ó Pai, clamar a Ti, Pai, ó Deus, por arrependimento dos nossos pecados, das nossas vidas, daquilo que nós temos feito de errado, mas também, Deus, por a vida, Deus, deste povo, dessa nação. Nós, ó Pai, queremos nos identificar com este povo, porque é o nosso povo, é a nossa terra, é a nossa nação. Ó Deus, é o nosso mundo, ó Pai, nós clamamos a Ti, Deus, tem misericórdia. Tem misericórdia, perdoa os pecados. Tem misericórdia, Pai, dos nossos governantes. Tem misericórdia, Pai, das leis que têm sido aprovadas. Ó Deus, tem misericórdia das mortes, ó Pai, dos inocentes, dos abortos. Tem misericórdia dos pecados sexuais. Deus, tem misericórdia, ó Pai, do pecado, ó Pai, da prostituição, da impureza, do homossexualismo, Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia, Senhor, da maldade, ó Pai, do Teu povo. Deus, tem misericórdia, ó Pai, deste povo. Ó Deus, que tem pecado, o orgulho, a vaidade, a soberba, o amor ao dinheiro, Deus, uma vida alheia a Deus, uma vida ignorante com relação a Deus, e que Tu és o Deus sobre todas as coisas. Ó Deus, num momento como este, Deus, que o dinheiro não ajuda, a fama não ajuda, a glória não ajuda, aquilo que nós temos não ajuda, nós podemos apenas, ó Deus, nos humilhar e nos voltarmos para o céu, e nos voltarmos para Deus, e nos arrependermos das nossas faltas, e pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas vidas, ajuda-nos, ó Pai, neste momento, ajuda, ó Pai, este povo, ajuda a Tua igreja, traz paz, traz, ó Pai, paz ao coração do Teu povo, traz fé, que a nossa vida está nas mãos de Deus, os nossos dias estão contados, e todos nas mãos do Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe a Tua igreja, Pai, abençoe os Teus filhos. E Deus, nós oramos também a Ti, Deus, ouça as nossas orações, perdoa os nossos pecados, ó Pai, e sara a nossa terra, livra, ó Pai, a terra, ó Pai, desta peste, livra, ó Pai, a terra, ó Pai, desta pandemia do coronavírus, livra, ó Pai, esta terra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que este tempo seja um tempo de arrependimento, que este tempo seja um tempo que nós possamos nos voltar para Deus, ó Deus, que possamos ter comunhão com o Senhor, que seja um tempo de arrependimento, seja um tempo de conversão genuína, que seja um tempo para que sejamos despertados, porque Deus é só o início, Pai, é só o começo, Pai, que nós possamos cada vez mais nos agarrarmos a Deus, porque Deus, o Senhor tem prometido para nós um lugar onde não vai ter peste, um lugar onde não vai haver violência, onde não vai haver morte, onde não vai haver injustiça. Ó Deus, o Senhor tem prometido para nós o céu de glória, e é para lá que nós iremos, o céu de glória, e é lá que está a nossa esperança, Pai. É o que nós oramos a Ti, Deus, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família.